Desta vez vamos falar da chamada roda do DMBOK, lembrando que nós vimos dois modelos de gestão de dados, um é o estratégico e o outro é o modelo chamado de Amsterdã, que é baseado em 9 células, e nós demos uma olhada no último encontro que o DMBOK ele fornece 3 visões da gestão de dados, né? A governança de dados em si, uma visão dos fatores ambientais e um diagrama de contexto. Dessa vez nós vamos falar então da roda do DMBOK. A ideia da governança de dados é que se possa fazer o planejamento para garantir supervisão e controle sobre o uso e sobre a gestão de dados nas organizações. Então, esse planejamento é chamado de governança de dados, que fornece então direção, supervisão para gerenciamento dos dados, de forma que eu tenha uma série de processos que garantam os direitos sobre os dados e a decisão sobre os dados de acordo com as necessidades da organização. A governança de dados para o DMBOK, ela é formada por 10 áreas de conhecimento que embasam as questões de governança. Uma delas é a área de metadados, que tem por visão o planejamento e implementação e daí o controle dos metadados integrados, incluindo as definições, modelos e fluxos de dados que vão servir para a realização dos sistemas de informação da organização. Obviamente, os metadados são somente uma parte dessa governança. Então, nós vamos ter nos vários raios dessa roda as várias áreas de conhecimento que suportam a governança de dados. Lembrando que a roda precisa de todos os seus raios para ela poder girar corretamente. Uma outra questão são os dados mestre e de referência, que se referem à manutenção dos principais dados que são compartilhados para permitir o uso consistente entre os sistemas que suportam a organização. A arquitetura de dados, que é um blueprint, né? Ela é uma planta, ela é um planejamento para gerenciar os ativos de dados e isso tem que estar alinhado, obviamente, à estratégia organizacional. A segurança de dados, bastante comentado hoje em dia, que garante privacidade, confidencialidade e o acesso apropriado com segurança a quem de direito aos dados. A qualidade de dados, que tem a ver com o planejamento e implementação de técnicas que meçam, que avaliem, que melhorem a adequação dos dados à organização, lembrando que sem qualidade não adianta fazer o restante. A gestão de conteúdos e de documentos, que tem por missão gerenciar os dados normalmente não estruturados, que estão fora das bases de dados, normalmente estão em documentos, podem se referir inclusive ao legado da organização, e isso garante também, essa gestão correta, garante a conformidade legal, regulamentar, né, porque existem alguns documentos que têm que ser guardados, que têm que ser gerenciados durante algum tempo. O armazenamento e as operações com dados, que prestam suporte desde a aquisição até a eliminação plena do dado, o que garante o valor dos ativos, né, os dados bem gerenciados. A modelagem e desenho, que tem a ver com a descoberta, análise, representação e comunicação dos requisitos de dados que estejam alinhados ao negócio, em forma normalmente de um modelo de dados que serve para a interpretação comum desses dados na organização. A integração dos dados e a interoperabilidade, que garante comunicação de dados entre os diversos sistemas da organização, entre a organização em si, entre a organização e outras organizações, né? Com a questão de, por exemplo, gerenciamento de dados de fornecedores, de clientes. E o Data Warehousing e o Business Intelligence, que tem a ver com o planejamento, a implementação e o controle dos processos que são usados para gerenciar os dados que vão dar suporte à decisão na organização. Então, essa é uma visão geral das 10 áreas de conhecimento que são colocadas dentro do DMBOK na versão 2. Lembrando que na versão 1 elas eram chamadas de funções e algumas eram um pouquinho diferentes. Ele evoluiu, né? Ele melhorou. Além dessa questão, é importante nós ressaltarmos que o DMBOK 2 se preocupa também com a questão da ética em gestão de dados, né? Que descreve o papel que a ética tem na tomada de decisões, que são socialmente responsáveis, que têm
objetiva empresarial, mas que respeitam a privacidade das pessoas, a confidencialidade. E essa consciência da ética da coleta, análise e uso de dados, ela tem que orientar, então, todos os profissionais que trabalham nessa área de gerenciamento de dados, para que façam um bom uso disso. O DMBOK 2 também se preocupa com a questão de Big Data e Data Science, né, que são as tecnologias, os processos de negócio que surgem com a capacidade que nós temos hoje de coletar e analisar grandes volumes de dados diferentes, em geral não estruturados, e que estão sempre em crescimento. É necessário que nós façamos uma avaliação da maturidade do gerenciamento de dados, de tal forma que nós tenhamos uma abordagem para avaliar e melhorar os recursos de gerenciamento de dados de uma organização qualquer. Nós precisamos pensar na organização do gerenciamento de dados, então nós temos práticas que são recomendadas e considerações para que nós tenhamos boas equipes de gerenciamento de dados e boas práticas. E, finalmente, um gerenciamento de dados que tem a ver também com gerenciamento de mudanças organizacionais, né? Como é que eu vou planejar, como é que eu vou circular pelas mudanças culturais que são necessárias para incorporar as práticas mais eficientes, mais eficazes de gerenciamento de dados dentro de uma organização. Então, isso é uma visão rápida aí dessa questão do DMBOK 2.